bem-vindo ao primeiro vídeo de uma série chamada Conversas do Chat GPT com o Bagrones. Bagrones é este que vos fala e a ideia é, eu sou um retardado curioso, especulo, atuo com serendipidade, fico tentando encontrar conexões entre diversos assuntos. E hoje eu inicio essa série de conversas do Bagrones com o ChatGPT. Qual que é o propósito? Mostrar o processo de interação baseado em alguns assuntos que eu conheço e vejo como o ChatGPT vai aprendendo comigo e eu com ele, onde falha, onde eu falho. A ideia é mostrar para vocês e fornecer também todo o script do que aconteceu para que você possa explorar com mais cuidado. Entendeu? Então, conversas do Bagrones com o ChatGPT. Eu quero abordar diversas formas de trabalhar com ele. Hoje é falando sobre a minha história partiu desse site aqui. Estava estudando sobre análise de Monte Carlo. Posso depois passar para vocês referências sobre esse assunto. Eu uso em gerenciamento de projetos, tá? Então suponha que você tem um projeto com essas atividades aqui. Vou até aumentar um pouco. E nós temos estimativas prováveis de cada atividade, pessimista e otimista. Para quem trabalha com gerenciamento já sabe do que eu estou falando. Lá no meu canal tem um vídeo falando sobre isso. Muito bem. Minha primeira dúvida, ó como começou a história, hein? Minha primeira dúvida foi, será que o ChatGPT entende essa informação? Eu não estou usando a versão 4, porque pelo que eu ouvi dizer, você passando uma imagem ele já interpreta. O que eu fiz? Olha lá, olha o começo da história. Eu mandei essa pergunta assim, ó, eu copiei o texto, pessoal. Olha lá, entende essa informação? Passei, eu copiei. Fiz isto aqui, ó. Copiei isto aqui, tá? E colei e perguntei, tá? Olha o que ele falou. Ó, essa informação parece ser uma tabela de estimativa de tempo. Meu Deus, né? E começou. Cada linha, depois eu passo com mais... Eu passo inteiro esse texto, caso você tenha interesse. Muito bem. Ele começou, eu falei, caramba, olha lá. E falou, beleza. Aí eu falei pra ele assim, né? Como neste artigo ele mostrou essa tabela e montou o caminho crítico para dois cenários. O caminho crítico considerando as estimativas otimistas. Então ele considerou o caminho crítico usando só essas estimativas aqui e gerou uma estimativa de duração do projeto e também um caminho crítico considerando o cenário pessimista. Tá? E aqui nesse artigo ele colocou, ó, tem que dar esses valores. Então a duração do projeto no cenário mais otimista, 22 dias, e no cenário pessimista, eu falei besteira, ó, otimista 22 e pessimista 62 dias, tá? Depois eu passo esse artigo, esse link para dar os créditos para esse site que criou isso aqui. O interessante é que quando a gente vai usar Monte Carlo, ele pega essas estimativas de duração, né? Então aqui foi um cenário, deu 62. Só que o Monte Carlo ele faz o quê? Ele faz, ele gera um grande número de estimativas, normalmente é entre 250 e 1000 iterações, e gera um gráfico. Olha, eu gerei aleatoriamente possibilidades de variações dessas durações aqui, tá? Probabilidade de ocorrência, porque quando você fala a atividade D é pessimista 18, provável 14, 10, pode ser que isso não aconteça. Então ele tem determinadas muitas variações e o Monte Carlo te ajuda nisso. Olha, me faça 1000 interações desse cenário e me gere um gráfico. Olha o que ele fez aqui. Então o que ele quer dizer? Olha lá, em 10% 10 não, né? Vai 7%, a gente está aqui em 39 a duração. Então você percebe que o caso otimista tem pouca frequência e o otimista também. Normalmente a gente vai olhar para essas situações aqui. Mas eu queria ver o que o ChatGPT me fala a partir dessa informação. Quando eu passei aquela estimativa, aquela tabela, o que eu perguntei para ele depois? Ó, olha, me considere as estimativas pessimistas e calcule a duração do projeto. Eu queria ver como ele calculava. Aí ele começou. Tá? Olha, considerando tal, né? Somando esses textos. Olha aqui, ele encontrou um valor de 94. Errado? Errado. Eu calculei na mão e está certo aqui o que foi mostrado, né, o caminho
A situação pessimista seria 62. Como a gente já sabe, né? Eu falei, olha, informo... Cadê? Aí eu falei para ele, olha, informo para você que existem dependências. Ele estava considerando uma sequência unidirecional. A, depois a B, depois a C. Eu falei, olha, aqui nessa tabela, nesta tabela não tem as dependências, né? Mas aqui no caminho crítico tem as dependências. Aí eu falei para ele, ó, informo, porém, que existem dependências entre as atividades. Aí ele, se existem, aí ele começou a falar, olha lá. Então ele vai conversando, mas se você não conhece nada, você tá lendo informações e você não sabe criticar. Aí eu perguntei para ele assim, ó, como que eu te passo as informações sobre dependência? Olha só, gente, da forma que você possa entender. Não tinha definido nenhum protocolo ainda. Aí ele falou, para construir o diagrama de precedência, né? Precedence Diagram Model, né? Diagrama de precedência, não sei como que ele chamou esse PDM em inglês. Lá, Precedence Diagram Method, né? Ele falou, ó, geralmente eu entendo isso, tarefa X deve ser concluída antes da tarefa Y. Beleza. Explicou teoria que não me precisava, que eu não necessitava. Aí eu falei para ele assim, olha, eu posso usar este protocolo. Ó, B depende de A, eu informo B, Dzinho A. Olha lá, galera, eu estou sugerindo uma conversa entre eu e ele. E ele disse, sim, você pode usar esse protocolo para informar as relações de dependência. Né, ele explicou tal. Eu falei, beleza, vamos lá, você entendeu do jeito que eu vou informar. O que eu fiz, pessoal? Aí eu olhei, o que eu fiz aqui? Ó, eu olhei o gráfico do caminho crítico, que identifica as dependências. Olha lá, B depende de A, D depende de A, C depende de B, e aí começou a ficar mais interessante a conversa. Aí eu transformei esta linguagem visual, que talvez no chat GPT-4 já, só passando essa imagem, ele interpretaria. Vamos fazer uma vaquinha aí para o Josué, para o Bagrones, para eu assinar e trazer enriquecimento de trocas com vocês? Recomendo aí, vamos fazer uma vaquinha para a gente pagar o GPT e o Josué consegue explorar mais cenários interessantes para vocês? Fica a dica. Olha aqui. Não vai me dizer que... Olha lá, deu um pixê aqui, deu um pixê. Deixa eu carregar a tela. Versão gratuita é isso, né, pessoal? Deixa eu... Não sei se tem como ir pro começo direto. Eu deveria ir pro começo, né? Vamos ver se ele vai pro Control Home. Puxa vida, cadê a... Não consigo nem ver a... louco, não estou conseguindo enxergar aqui o scroll. Achei o scroll aqui. Tá muito... Aqui, ó, vamos lá. Onde a gente parou? Chat, você não tá gostando do que eu falo, né? Eu passei as dependências para ele aqui, galera. Ó, eu defini um protocolo, B depende de A, eu passei para ele. Olha lá, galera, o que ele fez. Galera. Ele montou um diagrama, só que eu vi que tinha erro. Olha aqui, atividade de erro não tinha dependência com ninguém. Ele propôs esse diagrama, não fui eu. Tá? Aí eu falei assim, ó. Ele começou a falar besteira aqui que eu não precisava. Eu falei, ó, o diagrama não considerou a dependência entre G e E. E eu informei para ele. G depende de E. Ele, todo polido, se desculpou e montou um outro. Mas continuou errado, eu comecei a trocar ideia com ele. Ó, não tá... Ele foi e fez de novo. Ó, você não está interpretando uma situação onde uma tarefa depende de outras duas. Releia as dependências. Olha a dificuldade. Aí ele pediu desculpa, montou errado. Aí eu conversei de novo com ele. Ó, não existe tarefa H. Ele está inventando coisa. Tá vendo que não é tão simples assim, justamente. Agora, se você está falando com um ser que aprende e você também é um ser que aprende e os dois não sabem o que está falando, você pode chegar numa conclusão talvez inóspita, né? E ó, olha a troca de... Ó, não existe tarefa H. Depois eu passo o cenário completo para vocês verificarem e testar o que aconteceu. E foi. Olha a conversa. Vou te passar mais uma vez as dependências das tarefas. Olha a perda de tempo. Né? Por favor, fique à vontade para passar as dependências novamente. Aí eu falei, vamos por etapa. Comecei a passar de novo, né? E ele foi montando. Tá? E ele foi escrevendo, eu vi que ele entendeu. Olha lá a troca. Olha, é como se fosse uma criança aprendendo, né? Monte o diagrama. Aí aqui ficou legal. Aqui, sim, ficou exatamente igual o que tem aqui. Tá? Olha lá.
tem um caminho A, B, C, F, G. Vamos ver lá. A, B, C, F, G. E tem o outro caminho falando o quê? A, D, E, G. A, D, E, G. A, D, E, F, G, na verdade, né? Acho que ele estava errado. A, D, E, G. Olha aqui, ele considerou A, D e tem outro caminho mesmo, né? F, G e tem o A, D, E, G. Tá certo? Então não ficou tão completo aqui. Eu falei, olha, coloque setas indicando a direção. Aí, se eu procurar A, D, E, G, existe. Agora, o A, D, F, G, não tem aqui, ó. A, D, cadê o F, G? Não existe. Tá vendo como é complicado? Eu não sei se passando a imagem ficaria mais fácil para ele, tá? E aí nós conversamos de novo, ó. Passei de novo aquele texto que eu copiei. Como assim, Josué, copiando? Eu fiz isso aqui, galera, ó. Fiz isso aqui, Ctrl C, e ele identificou, ele reconheceu essa tabela. E aí nós começamos, olha, ele começou a propor utilizar o método PERT, que para cada daquelas três estimativas, PERT é calculado assim, você pega uma vez a otimista, 4 vezes a mais provável, a pessimista e divide por 6. Eu nem tinha falado disso. E aí ele calculou aqui, foi fazendo os cálculos sozinho, eu não pedi isso, olha, eu não pedi isso, tá? Eu só pedi a tabela de novo para ele calcular o diagrama. Mas eu estava cansado em enxergar o diagrama, eu queria ver se ele chegava na solução da simulação Monte Carlo, tá? Ele chegou numa conclusão aqui de 30,34. Confesso que eu não calculei ainda se usando a PERT daria isso aqui, a duração do projeto. Aí eu pedi para ele, ô bonitão, calcule a duração considerando apenas as estimativas pessimistas de cada atividade. Porque ele considerou, acho que um cenário PERT ali, tá? E aí nós ficamos trocando ideia. Eu vi que, né? Eu falei, ó, a duração deveria ser de 62 dias. E aí ele começou, ó, você está correto. Eu não sei se ele entendeu ou se ele só está... Esse negócio de dizer ele entendeu é bem complexo, né? A gente chega nessa interpretação, o que significa isso para ele. O que foi calculado errado quando você respondeu 84 dias? Eu falei para ele, né? Aí ele parece que ele identificou o que deu de errado, porque ele não tinha identificado uma dependência entre duas atividades. Eu falei, beleza. Ótimo, se você tiver mais alguma dúvida, tal. Eu falei, meu, será que eu continuo conversando com ele? Falei assim, ô bonitão da balechata, eu queria aplicar a análise de Monte Carlo, 1000 iterações, e mostrar o gráfico da duração do projeto em função da frequência. Eu queria que ele me montasse isso a partir da tabela. Eu queria que ele fizesse isso aqui. E eu perguntei para ele, será que ele está entendendo de como monta um diagrama de 1000 simulações? Tá? Foi isso que eu pedi para ele. Aí começou a gerar código, né, que eu pedi. Tá certo? Então, quanto menos específico você, ou detalhes você passa para ele, tudo bem, ele falou a teoria correta aqui e já fez um código. Aí começou a brincadeira, eu pegava o código que ele propôs, olha aqui pessoal, bem completo, e fui jogando aqui no DeepNote. Vou pegar um exemplo para você ver os erros que foram dando. Ó. Copiei aqui, né? Aqui já tem um correto, tá? Olha o processo de aprendizado. Vamos rodar isso aqui. Ué, tá, minha máquina está startando, tem aquele problema lá, né? Pessoal, vocês não acreditam, acho que eu fiquei meia hora, ele me propôs o código, eu voltei, né? Ele até explicou e tal. Fui testar o código, né? Falei para ele um momento, ele falou, sem problema, estou à disposição. Aí teve um erro lá, value error left mode. E o interessante é que quando eu forneço a linha que deu erro, ele começa a identificar problemas, só que não é tão simples assim. Deixa eu ver se já rodou aqui, né? Tá startando, deixa eu diminuir. Eu acho louco. Explorem com mais cuidado essa situação aqui. Você vai ver que esse buzzword, esse hype que o pessoal está fazendo, eu tenho uma tese de que não é tão simples. Quanto mais complexo é o cenário que você quer aprender, se você não tem conhecimento para discutir com ele, ele vai te levar para caminhos que vão trazer soluções erradas. Não estou criticando, estou mostrando a história, a troca entre eu e o ChatGPT. Está iniciando a máquina ainda. E aqui eu vou mostrar
Ele falou assim, olha, teve um probleminha aqui porque os valores passados para essa função triangular não estão de acordo com a definição. Mas ele que propôs para mim. Né? Verifique se os valores das estimativas estão corretos. O que eu já comecei a desconfiar? Nessa distribuição triangular, vocês concordam comigo? O que era o cenário, pessoal? Provável, otimista e pessimista. Mas olha que interessante aqui, ó, atividade A. Eu achei que o problema era aqui. O mais provável e o otimista tem o mesmo valor. Será que a função ou o método ali, triangular, não aceita isso? O normal é sempre a gente ter uma estimativa otimista melhor do que mais provável. Olha aqui, se eu tenho 5, aqui eu tenho 4. 8, eu tenho 7. E não 2 e 2. Aí eu comecei a desconfiar que era isso. Mas eu falei, independente disso, ele teria que me trazer a solução. Caramba, não começou aqui ainda? Esse Deep Note está me zoando, cara. Acho que eu estou usando essa conta acadêmica. Bom, eu rodei aqui, ele está dando uma dica que não funciona. Depois eu vou abrir o meu Jupyter Notebook, que é mais fácil para outras conversas. Aí eu propus para ele, olha, use o PERT ao invés da triangular. Aí a gente ficou numa troca aqui, olha lá. Ele vinha, propunha o código, ia lá, achava outro erro. Olha lá. Ele para no meio, a gente sofre nesses problemas aqui, ele está quase concluindo o código, para. Aí eu falo onde ele interrompeu, né, ele traz uma outra versão de código que ele mesmo tinha proposto. Aí eu preciso ficar comparando a versão anterior com a que ele propôs agora. Não estou reclamando, estou contando a história. E aí começou a vir erros de novo. Ó. E vinha erro. E aí propôs... pessoal, olha a sequência aqui ó, de conversa. Tá? Isto é muito interessante. Tá? Aí outro erro retornando. Ele trazendo soluções. E vai, e vem. E vai, e vem. Ele propôs um código que mostrou um modelo discreto, né? Só posições assim, a duração tal, duração x, y, z, e não um gráfico como esse que eu esperava, contínuo, né? Eu queria ver algo como esse aqui. Quando ele fez isso, eu falei, olha, você está trazendo para mim a duração das atividades, eu quero a duração, olha lá, o gráfico mostra a duração das atividades, o que foi solicitado é a duração do projeto. Aí ele pediu desculpa e começou a mudar. E a nossa troca foi. Tá? E vai. O interessante aqui não é ficar olhando o problema que eu passei em detalhes. Tá? Outros erros acontecendo. E aí ele fornecia estrutura de dados diferentes. Né? Ele foi aprendendo comigo. A partir dos erros que eu mostrava que o código estava trazendo. Deixa eu ver se o Deep Note acordou, né? Ah lá o erro que estava dando aqui, ó. Left mode. Puxa, o que será que está acontecendo aqui, né? Aí eu trazia outra solução, então teve erros. Agora, este aqui foi a última versão que ele me propôs, tá? Rodando aqui, ó, rodou e gerou muito próximo, não exatamente. Eu acho que a diferença entre essa análise de Monte Carlo, 1000 situações, e este aqui, é que ele não considerou exatamente o cálculo PERT. Eu acho que ele está pegando a triangular. A triangular pega a otimista, a mais provável e pessimista e divide por 3. Eu procurei um pouco isso aqui na documentação. Eu ainda não estou certo, mas acredito que este erro que apareceu, reparem aqui, ó, que tem uma diferença, né? Caso pior 50 e o caso melhor 50 dias e o pior 75. O que eu esperava era encontrar isso aqui. Tá? Olha o aprendizado, muito legal. E ele continuou, tá? Isso deve resolver. Então, para chegar na situação aqui, ele chegou, olha, depois de muita troca, eu só pedi para ele assim, depois estava funcionando, eu falei, ó, puxa, agora parece que funcionou. A única coisa que é mais perfumaria, eu queria que mostrasse aqui em porcentagem, para ver como ele resolveria. Interessante, aí ele me trouxe uma solução e ele trouxe uma versão antiga do código, que voltou a dar erros como os anteriores. Tá? Olha lá. Aí eu falei para ele, ó, deu erro. Aí eu até falei para ele assim, olha, utilize esta solução, que era a solução que eu tinha aqui. Olha, eu peguei este código. Utiliza esta solução, eu só quero que você me mude, né, só a mudança de
porcentagem visual só eu quero que você mude, né? Eu comecei a perceber que ele estava se perdendo novamente. Tá? E aí eu perguntei, olha, está mudando, qual estimativa você está usando? Essa triangular PERT ou triangular? Ele me falou que está usando a PERT. Eu tenho minhas dúvidas. Se o retorno dessa função realmente considera essas três aqui, que é a mais provável, a otimista e a pessimista, me retorna mesmo o cálculo. Mas tudo bem, isso é para outro dia. Nós paramos aqui. Paramos aqui funcionando, né, funcionando não perfeitamente. Se você olha aqui, o que a gente pode concluir? É legal você partir de uma teoria que você viu numa aula, que talvez você não tenha compreendido muito bem, e aí você vai brincar com o ChatGPT, quanto mais específico, e se você não se sente capaz, eu recomendo que às vezes você tenha uma pessoa junto com você para te ajudar. Puxa, o que eu não entendi que a gente está perguntando errado? Como eu sei que a resposta dele está errada? Porque eu te passei uma referência que é essa aqui. Eu passei uma referência, né, de uma teoria que nós acreditamos esteja correta. Essa é a nossa base. Aí eu pego a cabeça do aprendiz, usando uma fonte fidedigna e brincando com ele. E nós chegamos numa solução, digamos, quase perfeita. No outro dia a gente conversa outras histórias. Então, caso vocês achem interessante, eu passo para vocês toda a história, para você simular, e talvez você consiga até, você tenha mais conhecimento de programação do que eu. Ah, professor, o erro era este, quando você vai testando em alguma IDE, ou no Jupyter Notebook, ou no Google Colab, e talvez você proponha e nós aprendamos juntos nesta interação, junto com este artigo sobre a simulação de Monte Carlo, a análise de Monte Carlo, o chat versão gratuita, e usando uma ideia qualquer para chegarmos na solução parecida. O ideal seria que estivesse perfeita. Esta é a primeira versão da conversa do Bagrones com o ChatGPT. Você há de concordar que eu tenho muitas conversas aqui, ó. Vou até diminuir. Olha lá, pessoal. Olha quanto tipo de conversas eu já tive com o ChatGPT. Todas conversas, no meu entender, totalmente assim. Eu sou um cara curioso, né? E procuro de tudo. Métodos de roteirização, distância para trópico, curso de estrutura de dados, registro de riscos no Brasil. Olha lá, desafios de gestão pública. Se ele me ajudava a criar um banco imobiliário game. Eu tenho muita informação para a gente trocar em outras edições das conversas entre o Bagrones e o ChatGPT. Vem comigo. Se você não acha interessante, compartilhe com alguém que está explorando. Nada melhor do que ficar aquele blá 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 de só venda comercial. Ai, socorro, agora eu vou perder meu emprego. Pessoal, vamos aprender com ele. Vamos trocar ideia. Ver até onde, né? Acho que você aprende muito mais interagindo ou vendo outras pessoas interagindo do que só ficar copiando o que as pessoas têm feito. Então eu espero que a partir dessas conversas você crie coragem de explorar estas trocas entre você e o ChatGPT, ou entre a sua equipe e o ChatGPT, e a gente monte aí um grupo no meu canal para aprendermos juntos, tá bom? Então encerramos hoje a nossa primeira edição de uma série ChatGPT com o Bagrones. Até a próxima, galera. Fui! Everything reminds me of you, but everything is not.